E aí, Keila Sena? Olá, Regiane Caltron. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem. Sim ou não? Acho. Sim ou não? Responde aí no comentário. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Sena. Para você que tá me assistindo aí no YouTube e ainda não me conhece, esse é o meu nome. E estamos aqui com quem? Regiane Caltron. E esse é o nosso canal Ponte Brasil USA. Nós aqui contamos histórias de brasileiros para vocês, com alguns temas interessantes, às vezes alguns episódios. E hoje a gente está com uma convidada aqui especial, mas antes de nós apresentarmos a convidada, porque a Regiane está aqui me cutucando já. Já dei um chute aqui nela, Calma, gente. Regiane, calma, Regiane. Regiane vai dar uns recados antes que ela me cutuque. Pode falar, Regiane. Gente, então vocês não esquecem de assinar no nosso canal, se for importante para vocês, os tópicos que a gente traz. E também deixar o like. Nós estamos em outras plataformas também, como o Spotify e o Apple, né? Uhum. A gente tem que ver isso daí, né? Porque ver. você vai Apple e tipo onde, né? Eu ainda não sei. Tô sabendo, mas ainda não sei. Então, Eu vou perguntar pro Gary, pode certamente vocês vão nos encontrar. Mas no Spotify, com certeza. Com certeza. Certamente tá vocês vão nos encontrar no Spotify e no Instagram, né? Então vocês ativem o sininho. Por e se favor, inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e deixa o like. É isso aí. O like para... E outra coisa, quem veio trazer o bolo da nossa convidada, né? Que é um bolo maravilhoso, muito gostoso, que a gente já conhece, né? E ela é nossa colaboradora, a Yalen. E além, não pode falar. Não pode falar. Fomos. Mas está aparecendo na nossa tela o arroba da nossa colaboradora, se vocês quiserem ir lá e comprar com ela bolo de pote, várias coisas, né? Tudo que é bolo, né? É isso aí. Muito então gostoso. vocês clica aí, procurem a Yalen no Instagram. É Sim. isso aí. Uhum. Então, Regiane, quem que está conosco hoje? Gente, vou deixar ela se apresentar. Ela não precisa de introdução. Ela vai se apresentar, ok? A nossa convidada de hoje. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Mary Ribeiro. Eu sou corretora de imóveis. Moro aqui na região de Lowell. E é um prazer estar aqui hoje Pertinho, com né, vocês. Mary? Sim, Pertinho de nós. Olha, e é um prazer. E é um prazer. prazer te receber aqui. E eu estava te chamando de Mari Ribeiro. Ao invés... A Mari, vamos trazer a Mari. Acontece muito. Mas é Mary. É Mary porque, na verdade, eu nasci em Lowell. Então, eu sou nascida que aqui. legal. Então você não é uma brasileira, você é uma americana. Sou brasileira de sangue, nascida nos Estados Unidos, porque meus pais são brasileiros, né? São mineiros. Olha, que Uau, legal. que legal. Minha mãe é de Belo Horizonte, meu pai é do interior de Minas Gerais. Uau. E eu falo português bem assim porque eu morei no Brasil por 10 anos. Uau. Sim, você fala muito bem. que Então legal. você é americana. Sou americana de nascença, mas igual eu Soube falei, dela, sangue brasileiro, né? O Gabby tá pedindo aqui pra gente aumentar o seu som. Porque você fala baixinho. Então descobrimos que Mary é Mary mesmo. Mary Não é de Mary, verdade. não é Não é Mari. Mari brasileira, não. É Mary. É Mary. Você tá ouvindo a MJ? MJ Marrom. O Kim. O Kino. Mas o Kino é brasileiro, né? O Kino nasceu aqui. Mas, Mary, eu tenho que coisar. Mary, então você nasceu aqui e depois você volta pro Brasil. Como que foi isso? Vamos entender um pouquinho da fazer sua história. um reverso, né? Gente, foram idas e vindas, várias, na verdade. Porque, assim, quando os brasileiros vinham para cá antigamente, eles não vinham para fixar residência e morar aqui para sempre, igual o pessoal faz hoje em dia, né? Verdade. O pessoal vinha para trabalhar, construir as coisas no Brasil e ir embora. Ficar 5 anos Ficar 5 anos ralando e e depois ir embora. Exatamente. Então, essa era a intenção. Então, meus pais vieram para cá em 1980. E aí, eu nasci aqui em 81, quando eu estava com 2 anos e meio. Meu pai estava indo super bem no emprego, ele trabalhava em uma dessas fábricas aqui em Lowell, que tem esses prédios aí, indústrias na época. Né? Ele conta que ele tinha feito um curso, estava ganhando super bem na época, $3,50 por hora. Uau! Super bem. E aí a imigração bateu lá e, né, pegou um monte de gente ilegal e
pediu, né, pra Se retirar pra se gentilmente. retirar por livre, espontânea pressão. Tipo, deu um tempo ali, 6 meses pra ir embora. Uau. E aí, meu pai e minha mãe, né, foram embora. Mas na época, a minha tia, irmã da minha mãe, já tinha casado com um americano, então já estava dando entrada nos documentos para os irmãos, que na época era mais fácil, né? Hoje em dia acho que é bem complicado pegar a documentação para o irmão. E aí, a gente esperou no Brasil por uns 3, 4 anos. Minha irmã nasceu na época lá. E aí, quando os documentos dos meus pais saíram, a gente voltou. Né? Voltamos para cá, aí ficamos mais um período de tempo. Aí meu pai fez o que queria fazer no Brasil. E aí, quando eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, a gente voltou para o Brasil de novo. E aí ficamos lá mais um tempo. E aí foi quando eu estudei. Na época, abriram uma escola de inglês na cidade que eu morava. E a minha mãe procurou a dona da escola, porque ela não queria que eu perdesse o inglês também, né? Porque, assim, na época eu já estava na adolescência, ela queria que eu desenvolvesse a gramática, porque na época eu tinha escrita de 4ª série daqui, né? E foi muito bom, porque aí eu pude concluir todo o curso de inglês, desenvolver a gramática, a escrita e tal. Então, eu trabalhei nessa escola de inglês por 6 anos. Uau, que legal. Sim, foi no CCAA, não sei se vocês já ouviram Claro, falar. claro. Sim, bem bacana. E aí, isso foi muito bom, porque aí eu não perdi o inglês, eu desenvolvi a gramática. E aí, eu passei no vestibular, fui fazer letras, porque eu já trabalhava, legal. né? E aí, eu passei a dar aula também, então dei aula por um Então tempinho. desculpa, você fez letras no Brasil? No Brasil. Uau, que legal. Sim, fiz letras no Brasil. Com inglês, né? Tipo, você escolheu a língua inglesa Sim. pra fazer junto com o português. Isso. E aí, nesse período, eu conheci meu esposo. A gente começou a namorar, tava com 17 anos, 17 para 18. Nossa, novinha. Novinha, casei com 18. Nossa. E aí, meus pais resolveram voltar pra cá de novo. Gente do céu, aí voltaram de novo, né? Aí você já estava casada. aí Eu já você tava casada. Veio junto? Aí eu demorei 2 anos pra convencer meu marido de vir, porque ele não tinha família aqui, nunca tinha viajado pra fora, nem nada, né? Tinha um medinho, né? Né? Isso. E aí Minas, ele falou, Minas ele era também. baiano morando em Minas. E aí eu dei entrada nos documentos para ele. E aí ele já veio, graças a Deus, todo legalizado, sem nem saber o que tinha nas mãos, né? Veio saber assim o ouro que ele tinha na mão quando chegou aqui, né? E ele gostou? Ah, e depois que ele falou, Ó, né? Tipo, que isso, ele chegou aqui, foi aplicar para trabalho. E aí, quando as pessoas falavam assim, você tem social? Ele, tenho, tem green card? Tenho. Aí as pessoas olhavam para ele, tipo assim, nossa, como que esse menino chegou aqui? Já tem documento, né? Mas assim, foi uma benção. E aí, de lá pra cá, né? Isso já tem o quê? Sei lá, 20 e poucos anos. Uau, que legal. Legal. E você só tem mais uma irmã. Eu tenho Vocês são- 2. A outra são caçula duas. também nasceu no Brasil. Então só você nasceu aqui, as duas nasceram lá. Sim. E seus pais ficaram nessa transição, porque claro, né? O coração fica lá e fica aqui como todo imigrante, né? Fica o coração dividido, Verdade. não sabe se fica lá, se fica aqui. Exato. Hoje em dia eu acho que tem mais pessoas indo pra cá com o coração mais voltado de ficar, com uma intenção maior de ficar. Mas antes, e até alguma parte das pessoas que chegam aqui ainda fica meio que transitando entre lá e cá, né? Com certeza. Com E aí você volta então pra Lowell, Uhum. pra cá. Você nasceu aqui e voltou pra cá de novo. Você não morou em nenhuma outra parte dos Estados Unidos? Não, sempre aqui por volta, assim, morei em algumas cidades aqui em volta, mas sempre aqui na região. E aí, quando eu comprei casa, comprei em Lowell mesmo. Conhece e tudo de Lowell, hein, ficamos. Regiane? Ela conhece tudo de Lowell, né? menina. Quiser fazer um tour, saber tudo de Lowell, procura a Mary. né? bem assim. Ela e o casal lá, mas acho que você bastante. Mas Lowell tem um histórico História? muito bonito, uma história muito bonita, né, de Lowell, né? E agora com a universidade chegando não, já tá aqui Abrangendo, abrangendo crescendo tudo, muito. crescendo muito. Eu falei pro meu marido 10 anos atrás, eu falei assim, a UMass Lowell vai tomar conta de Lowell. Aí ele assim, sério? Eu falei assim, sério? Eles compraram o hotel Doubletree, entendeu? Quando eles começaram a comprar bastante real estate, eu falei assim, eles vão tomar conta. Daqui a 10, 20 anos vai ser só UMass Lowell. E o negócio foi o grant que eles ganharam do governo, né? A ingestão de dinheiro que eles ganharam, eles puderam investir nesse tanto de imóvel e expandir dessa maneira, E né? se tornaram D1, né? Que é dos esportes, quem não sabe, D1 é número 1 nos esportes, né? Tem várias faculdades, universidades que são de 2, 3, 4, whatever. Mas a UMass Lowell agora é D1. Então, a possibilidade de ir para um NFL, né?
ser profissional é muito maior. Isso atrai muitos muita estudantes gente, atleta, estudantes, né? atletas. E Mary, deixa eu entender. Aí você se forma no Brasil, Uhum. aí volta pra cá casada. E aí, como que entra você resolve fazer uma faculdade aqui? Ou como que entra a parte de corretora, assim, na sua vida? Sua profissão hoje? Nossa, foi uma trajetória, assim. Foram várias coisas que eu fiz até eu chegar nesse ponto de trabalhar com venda de casas, né? Eu comecei, logo que eu voltei para cá, eu até dei aula por alguns meses numa escolinha de inglês que tinha aqui. Aí, depois disso, eu trabalhei em banco. Eu fui trabalhar de teller num banco de caixa, né? Aí, fui ser supervisora de caixa. Aí, de trabalhar de caixa, eu fui trabalhar numa companhia de mortgage. Eu fui processadora de financiamento imobiliário por algum tempo. Brokerage, né? Aham. Yeah. E aí eu fiz aquilo por um tempo, até que a bolha estourou em 2008, eu trabalhava naquele ramo, então eu vi aquilo acontecer, primeira mão, o que me ajuda muito hoje no que eu faço, porque eu entendo o que aconteceu. Então, quando as pessoas ficam com medo daquilo acontecer de novo, eu sei de fato o que aconteceu e sei que aquilo não vai acontecer de novo e o porquê, né? Então, posso falar disso com propriedade também. E aí depois, quando a bolha estourou, que eu parei de trabalhar com mortgages, eu fui trabalhar para uma companhia de seguro de vida. Porque quando a bolha estourou, você, tipo assim, o que você fez? Tipo assim, parou tudo, né? Parou tudo. Parou tudo, né? Foi- Ficou tudo num stand-by, né, que a gente sabe, né? Parou tudo. Parou Tudo que a gente tinha de financiamento que estava em processo não foi concluído. Isso foi quando? Foi 2008. 2008. Principalmente aqueles financiamentos que eram considerados predatórios, né? Subprime, que as pessoas não eram para qualificar para um financiamento. Credit score baixo, não tinha que comprovar renda, né? Eles chamavam de stated loan, stated assets. O que é stated? É quando você só fala. Então, se você é uma house cleaner e vai fazer uma aplicação para o mortgage e falava assim, eu faço $12 mil por mês. Beleza. Você faz $12 mil por mês. E não era comprovado. Não olhava tax, não olhava conta de banco, não olhava nada, né? Então, assim, essa pessoa podia estar mentindo. Aliás, Exato. como mentiam, né? As pessoas mentiam muito. Então, por isso que depois veio muitos foreclosures. Muitas pessoas perderam as casas porque estavam mentindo na aplicação. E também a variable Variable interest rates. Então, as pessoas yeah. pegavam aqueles juros variáveis, né, Yeah. de 2 anos, eram fixos por 2 anos e variáveis por 28. Então, era o famoso 2,28. E aí, a pessoa ficava fixo só 2 anos. No terceiro ano, o juro começava a subir. Então, a pessoa pegava ali uma prestação de 1.500 e no terceiro ano ia subindo. Aí, ia 1.600, 1.800, Yeah. 2.000. A pessoa não dava conta de Dá pagar. conta? Quem dá conta de pagar? Não assim? dava conta. E aí, outro fator também, que tinha outro tipo de financiamento, outro programa, né, que tinha na época, era o Payment Option. Não sei se você ouviu falar na época, mas ficou muito popular. Ele tinha 4 opções. A pessoa recebia um mortgage statement na época, e ele tinha 4 opções de pagamento. Ele podia pagar o valor de 15 anos, o valor de 30 anos, ele podia pagar o interest only, que era só o valor dos juros. Então, a dívida dele não aumentava e não abaixava. Ficava, né? Se ele pegou um empréstimo de 250 mil, ele ficava devendo 250 mil. Não abaixava nem diminuía. Ou ele podia pagar um minimum payment, igual um cartão de crédito. E aí, o que acontecia? As pessoas estavam fazendo o quê? Eu pagava o mínimo, né? Porque era o menor valor. E aí, o que ele Os devia, juros começavam subir, a dívida subia ao invés de abaixar. E isso era um perigo. E aí, os loan officers, né, na época, né, quem fazia esses financiamentos, eles não tinham que ser licenciados na época, né? Qualquer pessoa podia fazer. É sério? Não Isso eu não tinha que sabia, ser, não. não tinha que ser licenciados. E aí eu quero saber depois, me explicar o que é isso, loan officer. É a Que pessoa que faz antes de você comprar Isso. casa. É a pessoa que trabalha para o banco que faz o financiamento, né? O agente de financiamento. Loan quer dizer empréstimo. Empréstimo. E aí, essa pessoa não tinha que ser financiada, não tinha que ser licenciado. Então, não era monitorado, não era regulado pelo governo, nem nada. Qualquer pessoa fazia. E os bancos, como eles ganhavam muito dinheiro com esse tipo de financiamento, eles pagavam uma comissão muito alta. Eles pagavam, tipo, 3%.
de comissão para os loan officers. Então, o incentivo para eles venderem esse financiamento era muito alto, né? Então, eles vendiam bastante disso, menina. E aí ficava essas quatro esse payment option. Chamava pay option loan. E aí eles vendiam isso, assim, as pessoas financiavam muito, né? E pagavam o mínimo. E, enfim, né? Muito predatory lending, que chamava na época, subprime loans e fraude, e juntou aquilo tudo ali que criou a bolha e estourou. Né? E hoje isso não acontece mais, porque quem financia, ele tem que ser licenciado, é tudo regulado pelo governo, você não pega juro variável mais, é fixo por 30 anos, né? Você realmente tem que qualificar, você apresenta documentação que você realmente qualifica para aquele financiamento, você não está mentindo, falando que você ganha tanto que você não ganha, enfim. Mary, uma coisa que eu até hoje não consegui entender, o que é, eu sei que tem o de 30, 20, 15 e 7 and arm. O que é isso? 7... O 7-year arm é o variável, só que ele é fixo por 7 anos e depois que ele começa a variar. Ele fica variável depois do 8º ano para frente. Ok. Ele é menos arriscado do que o de 2 anos, porque normalmente as pessoas ficam em uma casa 7 anos ou mais, né? Então, quando dá ali pelos 7 anos, a pessoa já está pensando em vender, passar para outra casa, alguma coisa assim. Então, ele é um juro menor do que o juro de 30 anos fixo, né? Então, para uma pessoa que não tem intenção de ficar numa casa longo termos, né, muitos anos, e que é um pagamento menor, principalmente agora que os juros aumentaram muito. Então, por exemplo, 2 anos atrás, na pandemia, quando os juros estavam 2,8, 3, 3,2, 3,5, não valeria a pena pegar um ARM. Você ia pegar 30 anos fixo e agarrar com aquele juro baixinho, né? Para 30 anos. Mas hoje que o juro tá 6,5, 7 e pouco, dependendo do seu down payment, do seu crédito, de repente, talvez se você pensar, vou ficar nessa casa aqui 2, 3 anos, vou pegar um 7-year ARM, vou pagar, em vez de pagar 7, eu vou pagar 5,5. Talvez valha a pena. Ok. Né? E também tem de 2 anos? Eu creio que ainda tem bancos que oferecem de 2. Uau. Mas vamos lá. Hoje, a pessoa quer comprar uma casa. A gente sabe que o juros tá um pouco alto, né? Mas, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Eu tenho que procurar esse outro especialista para poder ver os meus juros. Loan officer? Isso. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco. Eu quero comprar uma casa. O que eu tenho que fazer para comprar essa casa primeiro? Quais são os steps? Né? Quais são os passos? Então, vamos lá. Né? Os passos. Normalmente, a pessoa vem e procura o corretor primeiro, né? Porque lá no Brasil, principalmente, é diferente, é o contrário daqui. Lá no Brasil, você viu uma casa, você gostou da casa, e você corre lá no banco que você tem conta, onde você tem sua movimentação, e normalmente aquele banco mesmo vai fazer o financiamento da casa para você, né? Aqui não. Aqui, primeiro, você tem que pegar a sua cartinha de crédito, que é o seu pre-approval. Esse pre-approval você pega com o loan officer, né, que é o agente financeiro que vai fazer essa preparação com você. Quando ele senta com você, ele vai te qualificar em 3 critérios. O que são esses 3 critérios? Porque, assim, todo mundo acha que é muito complicado, que é um bicho de 7 cabeças. Fica até com medo de correr atrás, né, nem faz, Você paralisa. Você não gosta de comprar casa, não. É demais pra mim, não vou nem fazer. Não, meu crédito tá ruim, eu não tenho dinheiro no banco, ou então, quando eu ver uma casa que eu gosto, eu vou procurar. Não. Ou vou juntar um dinheiro. Vou juntar um dinheiro? Não, o primeiro passo é o planejamento. Né? Então, quando você procura o loan officer ou me procura, eu vou te conectar com um loan officer da minha confiança, que trabalha comigo, que cuida dos meus clientes, né? E nós vamos fazer esse planejamento. O que é o planejamento? A gente vai marcar a primeira consulta. Nós vamos sentar juntos, eu, loan officer, você. E a gente vai ter essa conversa. É uma conversa descontraída. Eu vou te conhecer, você vai me conhecer. Quais são os seus objetivos? Que tipo de casa você pensa em comprar, né? O que você tem vontade de comprar. E aí... Qual a área, né? Qual a área, Qual a área né? é bem importante, Isso. né? Nós vamos saber, assim, o que é o seu orçamento, né? Se bate o que você quer com o seu orçamento, porque às vezes também não bate, né? O que você tem vontade, com o que você quer gastar. E aí a gente vai descobrir tudo isso. E o loan officer vai fazer essa análise dos 3 critérios. É muito simples, gente. Primeiro, crédito.
que é o crédito? Seu score, sua pontuação, né? A sua pontuação vai determinar o programa que você qualifica. Se é convencional, se é FHA, qual programa você qualifica. E os juros que você vai pegar. Então, quanto mais alto o credit score, melhor os juros você vai pegar, certo? Segunda coisa é a renda. A renda vai determinar suas rendas, a relação de sua renda e das suas dívidas vai determinar o valor de casa que você pode comprar. Porque o banco, ele vai deixar você comprometer uma porcentagem da sua renda, certo? Então, vamos supor ali entre, tipo, 42%, 45% até 55%, dependendo do programa. Porque o banco sabe que você tem que pagar táxi, você tem que comer, você tem que pagar água, luz, etc. Né? Então, ele vai fazer essa continha para poder determinar quanto de casa, se é 200 mil, 500 mil, 700 mil, quanto de casa você qualifica. Isso é a sua renda. Então, 1, 2. Terceiro critério, dinheiro no banco. Quanto que você tem em sua poupança, quanto você tem separado ali para guardado para você dar de entrada, né? Seu down payment, que é a entrada, mais os closing costs. O que é closing costs? Os custos para você fechar o negócio. Tudo que gasta ali para você conseguir fechar. Advogado, taxa bancária, cartório, escritura, seguro, IPTU. Tudo que gasta ali são os closing costs. Então, esses 3 critérios. E aí, nessa consulta, a gente vai ver aonde que você está nesses 3 critérios. Precisa trabalhar o crédito? Precisa aumentar a pontuação? Precisa abrir mais alguma linha de crédito? Ou o crédito está novo, está estragado? Precisa de... Quanto que tem que juntar também, quanto né? tem que juntar? Dinheiro. Precisa fazer mais um imposto? Precisa aumentar a renda? Precisa quitar a dívida? A gente vai fazer esse planejamento. Então, quando você sai dessa consulta, você vai sair com um passo a passo. Ok, se eu fizer isso, daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem cliente que a gente trabalha com eles 2 anos. Uau. A gente não vai virar e falar assim, desculpa, você não qualifica. Isso, né? Quem faz isso é americano. Tipo, bancos não que tem não dinheiro, trabalham. Não tem score, sai tipo fora. assim, você aplica, quando eu digo isso, eu falo assim, online. Às vezes você aplica online, vai lá num banco, faz uma aplicação de mortgage online. Aprova ou não aprova. Denied, approved, não deu, né? Então, não é assim que a gente trabalha. Com cartão de crédito, né? Tipo assim, cartão de crédito deu, não deu. Exatamente. Se você tiver, eles vêm lá pro seu credit score. Se você tiver um credit score muito baixo, eles vão, tipo assim... Ou se você tiver muito cartão de crédito aberto, também, né? Mesmo que não esteja sendo usado, às vezes eles negam também para você, né? Isso. Se você tiver muitos cartões de crédito... Abertos. Então, é esse que é o planejamento. E a gente faz isso tanto para quem tem social, quanto para quem só tem o IT number. Era outra coisa. Aí a gente já parte para outra questão que eu ia perguntar sobre isso, né? Então, a pessoa, se ela tem um IT number, ela também pode comprar uma casa. Com certeza. E aí eu queria que você explicasse a pessoa que tem o IT number e quer comprar uma casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria comprar uma casa, tem até uma grana, tem um crédito legal. Mas eu não tenho... E pessoas do Brasil também. Tipo assim, emendando na tua pergunta, pessoas que estão no Brasil, que têm um poder aquisitivo bom, eles podem chegar aqui, tipo assim, não, eu moro no Brasil, mas eu quero ter uma casa de feriados ou de férias. Ou para alugar. Tem, aqui. Também tem opções tem programas para foreign nationals, que são pessoas que moram fora dos Estados Unidos, né? Isso é um foreign national. Que aí é outra coisa. É outra coisa. É para quem mora fora do país e vai comprar um imóvel aqui. Então, ela vai comprovar a renda com a renda dela do Brasil, né? Vai trazer o dinheiro do Brasil para comprar aqui. Então, tem todo um programa específico para esse tipo de comprador. Para quem tem o IT number, também tem os programas de IT number. E para comprar aqui com o IT number também não é tão difícil. A entrada ela é um pouco mais alta. Isso. Né? E às vezes as pessoas olham isso como um ponto negativo. Eu não vejo como um ponto negativo. Também não. Eu até vejo seu como... mortgage vai ser menor. Vai ser menor, né? Sim, você vai entrar com uma dívida menor. Exatamente. E assim, igual na época da pandemia, a diferença do juro do social para o IT number estava muito alta. Porque quem estava com o social estava pegando tipo 3%, o IT number estava 6%. Então dava a impressão assim, poxa, tá o dobro. Mas hoje em dia, por volta, mais ou menos assim, quem tem social tá pegando ali na casa dos, sei lá, 6, 7, né? O IT number talvez está 8, 9,
né? Dependendo do crédito, tipo da casa, tem muitas variáveis, né? Então, talvez tá uma diferença de 2, 3 pontos, então não tá assim o dobro mais. Então, vai depender. Mas o pessoal tem que entender também que, tipo, é um risco, É um né? risco É maior. um risco maior. Por isso que os juros é maior. Porque se você não Exatamente. tem o social, eles não têm como traçar vocês, né? Então, quando tem uma T-number, eles têm traçam, mas o risco é muito É maior. Mas o que isso a pessoa que o tem que risco do entender... quê? Risco de não pagar. De você Ah, falhar, entendi. falhar, Por falhar isso no que eu falhar no pagamento. pagamento. Pensei que era o risco para o comprador. Não. É risco pro banco, Pro banco. né? pro É pra banco. quem tá te dando a grana. Ah, entendi. A pessoa tem que lembrar que o banco está te liberando É. ali 300 mil, 500 É, mil, 600 isso é mil verdade. dólares, tá Exatamente. dando ali para comprar casa, É. né? Mas o que tem que lembrar também é que qual é a outra opção? Pagar aluguel e jogar 100% do seu dinheiro fora. Porque o aluguel É é verdade. 100% de juros, você nunca vai ter nada de volta, retorno. nada. E o que que você ganha quando você paga algo que é seu, mesmo que seja com juros um pouquinho mais alto? Várias coisas, né? É. Primeiro você vai pagar o que é seu. Então, quando você paga aquela parcela André mensal, chegou. André chegou. Partindo disso agora, né? O IT number, então, olha, pessoas que têm IT number, vocês, né? Quem não sabe, muita gente sabe, mas quem não sabe, você pode comprar uma casa. Agora, eu queria que você dissesse assim pra mim, que você explicasse. Uma pessoa que tem um IT number ou que não tem, para fazer a primeira compra da casa, seria interessante ela comprar uma casa para alugar? Tipo, de 2 famílias, 3 famílias? E qual que é o melhor? Comprar casa ou apartamento? Para uma primeira compra. depende da pessoa, do objetivo da pessoa. Então, assim, tem gente que vai falar assim, compra uma multifamília primeiro. Vai enfiar na sua cabeça que você tem que comprar uma multifamília. É o que a gente ouve muito. Você escuta Que aí muito. você mora em uma e Aluga aluga outra. Exatamente. Tarará. Isso faz sentido quando a pessoa tem social, tá? Por quê? Porque quem tem social, ela tem a oportunidade de comprar a primeira casa com uma entrada muito baixa. 10%? 3,5%. 3,5%? 3 a Sua primeira 3,5% compra? primeira compra. Uau. Então, vamos lá. Você tem social, tá comprando a primeira casa, vai comprar uma multifamily, vai dar 3,5% de entrada, vai morar nessa casa 1 ano, vai morar em uma, alugar outra. Daqui 1 ano, você vai falar assim, cansei de morar na multifamily, eu não quero ter ninguém em cima e embaixo de mim, eu quero a minha single. Você vai poder comprar outra casa, single family. Nos olhos do banco, isso é um upgrade, né? Porque você vai sair da multi para single. E aí você vai comprar outra casa com 5% de entrada. Então, para quem tem social, faz sentido se você é alguém que tem vontade de ter um imóvel de investimento. Esta é a sua oportunidade de comprar com a entrada baixa. Porque se você fizer o contrário, comprar uma single primeiro e depois comprar uma multi, você nunca vai sair de uma single para ir para uma multi. Isso não é um upgrade nos olhos do banco. Uma multi sempre vai ser um investimento se você já tem uma single family. Então, se você tiver uma single primeiro, quando você for comprar uma multi, você vai dar 20% de entrada. Então, para quem tem social e quer ter um imóvel de investimento, é interessante comprar uma multifamily primeiro. Mas se você não é o tipo de pessoa que quer ter um investimento, que você não quer lidar com inquilino, você não quer estar arrumando casa, também não faz sentido comprar uma multifamília só porque a entrada é baixa. Né? Depende do objetivo pessoal, né? Individual da pessoa. Mas para quem tem IT number, isso não faz diferença, porque a entrada vai ser alta, De qualquer independente. jeito. Então, assim, eu falo que quem tem o IT number vai depender da sua habilidade de ajuntar o dinheiro da entrada. O que que você consegue ajuntar de dinheiro? Mary, eu consigo ajuntar $80 mil. Ok, o que que dá para comprar com $80 mil? Vamos sair do aluguel. Dá para comprar um apartamento? Dá para comprar uma single? Dá para comprar uma multifamily? Né? Porque uma multifamília é uma casa bem mais cara. Então, por exemplo, uma casa de 500 mil, 20% está dando 100, mais os closing costs. Então, assim, vai realmente depender da habilidade da pessoa de ajuntar o dinheiro e quanto que ela consegue ajuntar. E, gente, comprar casa também não é assim, agora eu moro na minha casa e não sei o quê. Olha, você tem que ter agilidade. Porque tem goteira, coisa quebra, darará. Então, se o marido não for handy, né?
e não souber consertar nada, então você vai gastar um dinheirão só tentando consertar. E porque, principalmente, se comprar uma casa a mais de 40, 50 anos, Exatamente. né? Então, que a maioria das casas aqui de Low, né? Agora que tem bastante casas novas, né? Mas New constructions. as pessoas compram e reformam, né? Por aqui. Sim, mas quer ver? Eu vou dar sim, um exemplo. não. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma das coisas que eu faço sempre é tentar entender o cliente, o objetivo dele, quem eles são, o que que eles fazem, para me poder orientar da melhor maneira possível. Senão vai culpar você depois, né, Mary? Vai falar assim, a Mary me vendeu uma bomba. Olha essa casa aqui, gente. E eu falo tá com isso, goteira, tá com isso, vai culpar você, né? Eu sou uma péssima vendedora, mas eu sou uma ótima consultant. Aham, você é honesta, eu né? sou assim, eu vou orientar o cliente para poder fazer o melhor negócio. Esse é o meu papel. Então, vou usar toda a minha experiência, todo o meu conhecimento para ajudar a pessoa a fazer o melhor negócio que ela pode fazer. Não tô aqui para vender essa casa ou aquela casa, não é isso. Isso já foi logo no início, assim, quando eu peguei minha licença, eu tinha um casalzinho muito querido, muito queridos eles. Só que assim, eles eram jovens, a primeira casa que eles estavam comprando, e eles trabalhavam trabalhos de W2, então eles recebiam por hora aquele paycheck fixo. Eles não tinham companhia que pegava um serviço grande e fazia 2 mil, 5 mil, 10 mil dólares assim, né? Então era aquele trabalho fixo. Eles estavam pegando o down payment do 401k, então assim, eles não tinham dinheiro extra. Ok? E aí a gente foi ver uma casa que eles gostaram muito e essa casa era muito antiga. Ela era tipo assim, de 1900 e bolinha. E tinha uma garagem que foi adicionada na casa de 2000. A garagem era nova e tinha um apartamentinho em cima que eles apaixonaram naquela parte nova da casa. E pensaram, porque a gente vai engravidar e meus pais vão vir do Brasil e eles podem ficar ali e tal, tal, tal. E aqui essa casa aqui a gente arruma. E a gente quer pôr oferta na casa e ficaram todo excited, né? Aí eles falaram assim, porque com 10 mil dólares a gente arruma isso aqui. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei, olha, gente, eu acho que vocês vão gastar mais do que 10 mil aqui, né? Aí, não, porque a gente gasta só 10 e dá pra fazer. Eu falei assim, e quem que vocês conhecem no ramo de construção? Meu cunhado trabalha na construção. Então, vamos fazer o seguinte, quando é que seu cunhado pode voltar aqui nessa casa com a gente? Vamos pedir seu cunhado para dar um estimate aqui para você. Você fala para ele o que você quer fazer na casa, e ele te fala quanto que vai ficar. E aí, se você estiver feliz com o número que ele te fala, a gente põe a oferta na casa, né? Aí a gente voltou lá no outro dia, 7 horas da manhã, porque foi o horário que o cunhado podia ir. E aí o cunhado só andava no meio da casa e balançava a cabeça, né? Não vai rolar. Balançava a cabeça e falou assim, 50 mil. Pelo menos, se não tiver surpresa a hora que abrir parede. Isso. E aí eles desistiram da casa, né? Naturalmente. E eles compraram um townhouse, né? Não compraram casa multifamília, compraram townhouse, novinho, assim, que não tinha que fazer nada, que não deu manutenção, que não tinha que reformar, que não tinha que nada, que era o imóvel ideal para a situação deles. Exato. Porque ele não sabia, assim, pregar um prego na parede, eles não tinham dinheiro extra para fazer nada, entendeu? Não é? E aí ficaram super felizes, entendeu? E ficaram lá naquele townhouse por um tempo. E aí depois, agora já tem alguns anos, eu já vendi aquele townhouse, eles já compraram outra casa, enfim, né? E assim, é importante, né, falar isso. Porque, por exemplo, a gente que não entende, é igual quando você vai comprar um carro que você não entende carro, né? Aí você vê a carcaça, vê lá tudo. Se você não levar alguém... Nossa, tá, o carro usado. Abre ali, né? Uau! Sim, pra mim, tem 4 rodas, ligou o motor, já era. Então, tipo assim... O som tá legal, os bancos tão bonitos, né? E acho que é isso mesmo, a função da pessoa, Tem né? banco de couro, tem não sei o quê, fica todo animado. Mas aí depois... E tipo assim, você... É uma pergunta besta agora, mas só pra tirar de tempo. Você vende mais pra brasileiro ou pra americano? Quem compra mais casa, brasileiro ou americano? Assim, a minha clientela é uns 75% brasileiro e uns 25% misturado. Tem quanto tempo que você tá no ramo? 5 anos. 5 anos. 5 E eu sei, anos. algumas pessoas vieram aqui comprar a casa com você, Adriana Coelho, tem mais a Aline, né? A Aline também. Sim, Ah, é? Sim. Sim. E aí, então você vende mais para brasileiros. Brasileiro é bom de comprar casa. É bom Aline Casas, né? Que a Aline tem um monte. Não, você vendeu uma casa para ela aqui em Low, né?
Ou a de ela Nashua? de Nashua. A de Nashua, que ela tem, é duas, né? É a dela e a do lado. Legal aquela casa lá. É, E o bem quintalzão. É um double lot, que ela tem 2 lotes. Nossa, E quintal Nashua, enorme. Nashua, New Hampshire, né? Aham. Eles têm muito mais, Hampshire. Mais espaço, mais né? terreno, né? Mais lote. E já entrando nesse assunto, onde que é? Então você não vende só na área aqui de Lowell, de Dracut, você vende. Eu vejo que você põe uns vídeos, de umas casas tentadoras, né? Pra gente ficar, nossa. Pra mim que não tenho casa ainda, que não comprei casa aqui ainda, eu fico, nossa, que casa bonita, de ficar ali sonhando. Gera o desejo, ali. né? Gera o desejo. Então você vende quais as áreas aqui qual New o que você Hampshire e aprende? Eu tenho licença de Massachusetts e de New Hampshire, né? Eu atendo muito essa área nossa aqui e Southern New Hampshire. E eu fico mais ou menos até uns 40, 45 minutos daqui, né? Passou disso, já fica um pouco fora da área. E é bom a gente conhecer onde a gente está vendendo, né? Então, assim, quando passa muito para fora, que fica muito longe, aí eu já faço um partnership com um corretor mais lá da área para estar ajudando o cliente se for de muito longe. Legal. E as pessoas procuram mais lá em New Hampshire ou aqui? Olha, como a gente está bem na divisa, tem gente que fica bem partido. Não sei se eu compro lá, não sei se eu compro aqui. Já tem gente que tá bem assim decidido, não, eu quero aqui, tem gente já não, eu quero lá. As casas em New Hampshire, elas são mais baratas, mas os taxes, né, são muito mais altos. E a eletricidade em New Hampshire também custa muito, muito mais. Né? Os taxes lá tá assim, absurdo. Nashua, pelo menos, assim, aumentou disso, não. demais. Não são os taxes. Quando você PTU. vai. Quando você vai, é o PTU, né? Sei, quando que você vai no mercado, essas coisas não tem tipo, taxes. Não tem. Mas aí eles pagam. Aí eles jogam tudo no coisa. Mas as casas são legais lá também, né? Sim, tem muita opção. Eu acho que no final das contas a prestação fica mais ou menos igual, né? Eu acho, aliás, dependendo de onde, eu acho que hoje em dia tá até ficando um pouquinho mais, porque realmente aumentou muito. Por exemplo, essa semana mesmo eu estava olhando uma casa esse fim de semana com um cliente, uma casa relativamente assim barata, que até aqui na nossa região a gente não acha, tipo 379 mil, tá difícil de achar por aqui casa por esse preço, né? Então tinha uma em Nashua de 379.900, que o táxi dela tá 8.200 por ano. Uau! Tipo assim, não tem casa que... em Lowell, por exemplo, uma casa de 500 mil, táxi é 5 mil e pouco, não é 8 mil, né? Então, você vê que é uma discrepância muito grande. Muito grande. E tudo isso você também acaba meio que falando, assim, pros seus clientes, que tem muita gente que vai chegar lá cru, que nem eu, que não sabe nada de táxi, não sabe o que é isso, o que é aquilo. Não... Entende? Eu tenho pouco tempo aqui. E aí, eu também não sou muito ligada nas coisas, né? Eu preciso me ligar mais, inclusive. E aí vocês dá todas essas informações quando você vai fazer aquele pré, né? Aquela... A gente trabalha muito em cima do orçamento do cliente, né? A primeira coisa que a gente fala é assim, olha, qual o valor de prestação que você tem em mente? Né? Eu queria ficar mais ou menos nesse valor aqui. E a gente vai trabalhar em cima daquilo, para ver. Primeiro a gente vai ver se está realista, porque se a pessoa fala assim, queria pagar $1.500, aí não tem prestação de $1.500 realidade versus, né? Tipo assim, a perspectiva versus vamos realidade. trazer para a realidade, vamos trazer aqui, vamos correr os números, vamos, né? Então, assim... Tá pagando $2.500 de aluguel, mas aí você quer, quando a sua casa quer que eu pagar $1.000. Né? Ou então tem gente que tá num apartamento há 10 anos, pagando uma mixaria, né? Pagando muito baratinho, e aí tem aquele choque quando vê que a prestação de uma casa vai ficar $3.000, por exemplo, né? Pô, mas vai ser sua, cara. Né? Será? Aí a pessoa se fala, será que vale a pena? Vale. Aí a gente vai conversar sobre os pontos do porquê que vale a pena ter a sua casa própria, né? Você tem as vantagens do imposto de renda, que você vai deduzir os juros que você paga ali, né? Parte do que você paga da prestação vai voltar para você. Então, quando você está pagando, você paga o aluguel, ele vai todo para o bolso do landlord, né? Mas quando você paga a prestação, uma parte vai para os juros, mas a outra parte volta para você, porque diminui a dívida. O dia que você resolver vender aquela casa, né? Aquele dinheiro vai vir para você de volta. E você tem a valorização. Então, assim, pensa, você mora numa casa há 10 anos. Ok, qual era o valor dessa casa 10 anos atrás? Tá bom, essa casa valia 200 mil 10 anos atrás. Mas hoje ela vale 500. E quem ganhou os 300 mil? Não foi você.
Verdade. né? E assim, você tem a sua conta no Instagram também. Você tem um outro lugar que você divulga e fala, porque eu vejo que lá você traz bastante informação, que é bem legal, né? Eu tava lá dando uma olhada. E você traz bastante informação para as pessoas, né? E eu creio que fica difícil também para quem vende casa hoje em dia, com esse monte de coach, e às vezes ela fala assim: não compre casa, aluga, que é melhor. Você já ouviu falar? Não, eu já ouvi, porque eu tava fazendo curso. Não compre. Aí eu falei assim, e o meu marido tava: não, é melhor não comprar, a gente tem que alugar. Eu falei: que alugar? Eu quero uma casa. Aí fica nessa coisa. Deixa eu te Faz contar as uma história. informações. Fala aí um pouquinho Vou como te é que é a contar sua uma história vida. rapidinho aqui. De um cliente que eu vendi a casa deles o ano passado, Aham. tá? Essa família morou aqui nos Estados Unidos 20 anos. 20 anos. Eles moraram aqui 17 anos de aluguel. E eles resolveram comprar a casa própria. Eles tinham IT number e resolveram comprar a casa, e eles compraram a casa por 400 e poucos mil. E eles investiram uns 100 e poucos mil na casa, reformaram a casa, deixaram tudo Legal. bonitinho e moraram na casa por 3 anos. E aí ele cansou de ficar aqui sem documento, não estava vendo perspectiva de legalização e falou: quero ir embora. Quero ir embora, resolveu ir embora, porque já tinha feito tudo no Brasil, família no Brasil, enfim, resolveu ir embora. Vivendo em dois mundos, né? Uhum. Então, eles moraram na casa por 3 anos. E aí, eles deram muita sorte que, né, o mercado estava lá no alto, como ainda está no alto. Mas eu vendi a casa deles por 690. Uau. E aí, eles levaram, acho que foi pelo menos de valorização nos 3 anos, $200 mil. Uau. Faz as contas aí do dólar 5 e pouco. Se eles tivessem ficado esses últimos 3 anos morando no aluguel, o que eles tinham levado embora? É. Gente, não tem outro veículo que você consegue criar patrimônio dessa maneira, igual imóvel. E também tinha a Né? possibilidade Verdade. deles alugarem, se eles quisessem também, né? Que também ia ser uma renda fixa, se eles quisessem. Mas eles saíram bem também na fita, né? E é isso, Não compra casa, fica pagando aluguel. eu também prefiro, eu também acho legal. É. Né? Não, Também assim, penso. não é porque eu vendo, não é por isso. É porque eu acredito que é um bom investimento. Eu É. acredito nisso. Eu Né? também acredito que seja. Tanto comprar como em ter Investir em outros investimentos. Investir. Aham. Quantas pessoas compram vários imóveis? Tipo, se você é o tipo de pessoa que você não importa de lidar com inquilino, você fala assim, porque assim, não sei se vocês já ouviram falar, tem o termo passive income, né, para investimento de imóvel. Então, quando você investe em imóveis e você tem inquilinos, você tem um passive income. Eu não acredito nesse termo, porque eu não acho que tem nada de passive about inquilino. Eu acho que é very active. É muito ativo. Você tem trabalho com inquilino. Você vai trabalhar para você receber o seu aluguel, né? Vale a pena, mas não é passivo. Vale a pena, você vai ter o seu retorno, mas não é passivo. Mas, enfim, se você é uma pessoa que você está disposto a fazer isso, é algo que vai te dar também muito retorno, né? Porque se você vai adquirindo esses imóveis ao longo da vida, quando você chegar na sua época de aposentadoria, né? Você tem, ou você vai continuar alugando e você vai ter essa renda, né? Ou você vai poder vender o imóvel e você vai ter uma renda grande que você vai poder aplicar e continuar tirando dinheiro. Então, assim, não tem como você errar nisso, né? Dizem que apartamento é bom ao invés de casa, né? Que apartamento dá menos trabalho. O que você acha? Você que tá no ramo aí. Você acha que dá menos trabalho, é a mesma coisa? É uma questão de preferência. Tem gente que gosta porque o apartamento... A manutenção já está incluída, né? Então, Isso. você paga a taxa de condomínio e aí você não tem que preocupar com a manutenção do exterior, o roof, o siding, tá tudo incluído ali. Nem interior ou só o exterior? Só o exterior. E você não tem que raspar neve, né? Você não tem que mexer com landscape, então já tá tudo incluído ali. Então, é um pouco menos de trabalho, vamos dizer assim. Mas tem gente que não gosta porque diz que às vezes é chato o vizinho, de né, e cima, tal, associação do condomínio. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É realmente uma... Não pode fazer barulho depois Não das pode- 10, né? É uma questão de preferência pessoal. De repente, alguém que tem o perfil daquela pessoa que não é handy,
que não tem um dinheirão para poder investir na multifamília, porque a entrada é alta, né? Mas quer get their feet wet, quer fazer o primeiro investimento, quer fazer alguma coisa, de repente o apartamento é uma boa opção para começar. E tipo assim, se você tiver filhos, né? E você quer comprar casas e botar no nome deles, mesmo se eles não tiverem ainda... Tiverem tiverem 18 anos, mas não tem o tal do credit score muito alto. O que você sugeria que eles comprassem a casa e botassem no nome dos filhos? Olha, eu acho que seria bom você, tipo, instruir o seu filho a criar o crédito dele, né? Você pode comprar no seu nome, você pode conversar com um advogado para você ter o seu will, o setup trusts, e mais por esse caminho, ao invés de já colocar no nome, não né? vai ter como, se você estiver financiando, não vai ter como colocar no nome deles. Talvez tem como você deed, colocar né? eles no No deed, deed, né? Mas talvez o caminho seria mais numa Deed é o questão quê? de will e Testamento? trust. Não, deed é escritura. Escritura. Deed é escritura. É. Mas quando são novinhos, é bom também, às vezes, a questão de começar com um apartamento também. Eu tenho clientes que compraram com 18 anos. Comprou o primeiro apartamento. E é tão bom você já ir colocando isso, né? Desejo, olha, gente. O desejo, E né? eu falo pros meninos, ó, quem casa quer casa. Antes de você casar, você tem a sua casa, tem seu carro, tem a sua estabilidade para você dar a sua esposa. Porque eu tenho 2 meninos, né? Já você tá encaminhado. Não vai fazer que nem sua mãe. Casa primeiro para depois tentar se arrumar. Né? Então, os erros que a gente comete antes, a gente tenta passar para eles não cometerem depois, né? Sim. É interessante saber essa... Você mexe com trust também ou você é advogado que tem que se Advogado fazer, né? que faz, Você conhece algum bom? Sim, a gente pode Depois indicar depois. Sorry, dos bastidores, gente. A gente vai conversar depois dos bastidores. E você tá você trabalha para uma corretora aqui que fica em Logo. A minha corretora, na verdade, é cloud-based. Então, assim, o office legal. principal é em Boston. E eu tenho o meu office pequenininho que eu trabalho aqui em Chelmsford, que não é um office, assim, oficial da empresa, né? Meu que eu trabalho Você gosta de ir pra lá, que né? Eu gosto de ir pra lá fazer... quando eu preciso de focar nas minhas coisas Você lá. veio com seu notebook, já tava com seu notebook aqui. E então, tá sempre trabalhando. Mas o meu trabalho é muito na rua, porque a gente está indo visitar as casas. Quando a pessoa tem a casa para vender, eu tenho que ir até a casa para conhecer o imóvel, né? Mas quando eu tenho a consulta de planejamento, hoje em dia a gente faz muito Zoom também, né? Então, assim, é bem... E os clientes vão até você ou você vai capta os clientes? Você fica esperando os clientes, você vai atrás. Como que é feito o seu trabalho? Aqui, como que é isso? Como que funciona aqui? Muitos clientes vêm de referrals, indicação, né? de indicação. Indicação. Muitos são de indicação, porque o cliente satisfeito, ele vai indicar, né? Então, assim, todo cliente que fecha sempre vem mais clientes daquele cliente. Então, tem muito cliente de indicação. Muito cliente, tanto dos clientes que fecham, quanto o pessoal da comunidade, porque eu conheço muita gente aqui em Lowell, né? A gente é muito envolvido aqui, conhece muita gente das igrejas, dos comércios, né? Minha família que está aqui há muito tempo. Também das redes sociais, também vem muito cliente, né? Do Instagram, do Facebook, dos grupos, enfim. Vem bastante assim. Como que funciona isso? Eu sei que tem competitividade, né? Mas eu queria saber como é que funciona, se um atropela o outro, se não atropela, cada um respeita o seu espaço. Como é que funciona, assim, o mercado? Olha, assim, I do my thing. Assim, eu faço o meu negócio, assim, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem gente que tem um pouco da mentalidade de atropelar. Eu tenho mais a mentalidade de que tem espaço para todo mundo. Cooperar, né? Cooperar, sabe? Pode, tipo assim, sair, passar... Não tem uma ética. Assim, Não tem uma ética, tipo assim, você quer meu espaço, não entra aqui. Não, Por exemplo, mas tá uma casa, você tem uma casa lá. Você e outros corretores mostram essa mesma casa? Ou só... Nesse sentido aí, é diferente do Brasil. É diferente. É diferente, porque aqui a gente tem um sistema que chama MLS, que é o Multiple Listing Service. É o sistema onde que todos os corretores listam as casas para
para venda. E aí todos os corretores têm acesso às mesmas casas. Então, quando você vai comprar a casa, eu vou cadastrar você nesse sistema. Então, quando você quer ver uma casa, não importa se eu listei essa casa, se a Maria listou, se o José listou, se o João listou, eu posso te mostrar qualquer casa que está listada em New Hampshire ou Massachusetts, que eu sou licenciada, eu tenho acesso à casa. Então, quando você vem trabalhar comigo, nós vamos trabalhar juntos do início ao fim. Não tem necessidade de você estar indo em um corretor, outro corretor, outro corretor. Não, a gente vai trabalhar junto. O listing é dela. Então, se, tipo assim, ela listou, então ela tem a casa, vamos supor, né? Então, a casa é sua. Aí, se eu for comprar a casa, eu vou trazer o meu realtor vai dividir a porcentagem com ela. São dois corretores, o Buyer's Agent e o Listing Agent. Então, é o corretor do comprador e o corretor do vendedor. Na verdade, você quer ter o seu próprio corretor. Você não quer trabalhar com o corretor do vendedor. Do vendedor, porque o vendedor está vendendo. Porque ele está representando quem está vendendo. Exatamente. Você quer trabalhar com quem vai representar você. Né? Você quer alguém que vai puxar para o seu lado, que vai negociar a seu favor, no seu benefício, não quem está do outro lado. Tem uma lei em Massachusetts que o corretor pode ser um dual agent. O que é o dual agent? Ele representa o buyer e o seller. Não tem problema. Nesse caso, o corretor ele tem que ser neutro. Ele só vai passar a informação. Na negociação, ele vai falar, aqui ó, o buyer quer isso, você aceita? O seller quer isso, você aceita? Mas ele não vai dar opinião, ele não vai negociar, ele só vai passar a informação de lá para cá, ele tem que ficar neutro. Eu não vejo vantagem nisso. Não vejo vantagem nem para você comprador e nem para o vendedor. Como é que eu vou ganhar o dobro da comissão para me fazer menos? Na minha cabeça não faz sentido. Então, assim, é uma coisa que eu, por mais que a lei permita, eu não gosto de fazer. Eu gosto de representar ou o comprador ou o vendedor, porque eu quero puxar para o seu lado, para quem eu estou representando, né? Abaixa aí, né? Vamos lá, isso aqui, que você oferece. Fazer né? Negociar ali para o seu benefício. Então, ou um ou outro. É uma coisa que eu lembrei agora. Eu tô bem crua, hein, gente? Eu tô fazendo um papel aí de o pessoal que tá aí do meu lado. Assim, eu queria que você explicasse, por exemplo. Eu vou no Brasil, eu vi uma casa. Lá no Brasil, assim, você viu uma casa, você gostou. Eu quero comprar essa casa. Tipo, aqui são várias pessoas olhando a mesma casa. Aí tem a questão dos lances. Então, tipo assim, não é certeza que eu vou comprar aquela casa? Não. Tipo assim, eu tô aqui com você. Olha, Mary, eu gostei dessa casa aqui de cerquinha branca. É minha, ninguém tasca. Eu quero essa. Eu tô aqui com o dinheiro, ó. Tô com o dinheiro, tô com tudo certinho, minhas coisas estão tudo certinho. Então, é o dono da casa que escolhe para quem ele quer vender, não sou eu, né? Não, aí funciona assim. A casa entrou no mercado. E tem várias estratégias que as pessoas usam, né? Nem todos usam a mesma estratégia. Então, tem gente que pôs a casa no mercado ali segunda, terça-feira, já libera para quem quiser ver. E à medida que for entrando a oferta, eles já vão ver a oferta e já vão escolher a oferta e decidir. É uma estratégia. Uma estratégia. A estratégia mais comum a casa entra na segunda, na terça. Eles não deixam ninguém ver a casa até o dia do open house no final de semana. Aí abre sábado e domingo, vai aquele tantão de gente lá, todo mundo de uma vez. Aí todo mundo vai ver aquele tanto de gente, vai falar, nossa, a casa tá bombando. Nossa, aí vai escutar, amei essa casa, amei essa casa. Aí eles vão colocar um offer deadline, que é uma data da oferta, segunda-feira, 5 da tarde. Então, todo mundo que viu aquela casa, que gostou, se quiser colocar a oferta, vai ser até segunda, 5 da tarde. Aí, eles vão ver todas aquelas ofertas e o dono vai escolher a melhor ali e vai escolher uma daquelas. Tipo, o dono tem um teto ali do quanto ele quer vender e as pessoas dão um lance. Ele pediu um preço. Ele pediu um preço. Né? Ele pediu eu tô pedindo 500 mil na casa. Aí as pessoas vão dar o que elas acharem que, né? Mas a casa, a oferta, no caso, não é só preço e termos, né? A oferta tem termos, então tem depósito. Qual é o depósito que você está dando? Né? Qual é o seu tipo de financiamento? Qual é o seu down payment? Você está pedindo inspeção na casa ou você quer comprar sem inspeção?
avaliação, você está pedindo, você vai dar alguma coisa além da avaliação ou a casa tem que avaliar e você não vai pagar nada além da avaliação, né? Data de fechamento, são vários termos da oferta que você tem que determinar ali. Tinha um que era assim, um dos termos que eu só posso sair se eu comprar uma outra casa. Sim. Porque às vezes a pessoa está esperando aquele dinheiro para poder dar entrada na outra casa, né? Sim. Essa aí chama Subject to Seller Finding Suitable Housing. Uau, diz aí, o que é isso? Então, é sujeito ao dono da casa encontrar uma outra casa para comprar. Então, se ele não encontra uma outra casa para comprar, ele não pode vender a casa. Então, ele basicamente ele tem que fechar na venda e na compra no mesmo dia. Então, a pessoa que colocar a oferta, se ele tiver flexibilidade para esperar o dono encontrar outra casa, ele tem a preferência da oferta. Porque se alguém virar e falar assim, vamos supor que você tem que sair do seu apartamento daqui 60 dias e você não pode esperar mais do que isso. Se você pegar essa casa, você tem que fechar daqui 60 dias. Mas o dono tem que encontrar outra casa. E se ele não encontrar daqui 60 dias? Aí o outro comprador, ele não tem que sair da casa dele daqui 60 dias. Ele mora com o pai e com a mãe. Então, se ele tiver que esperar 4 meses, ele espera. Quem que vai ficar com a casa? O outro. Poxa vida. E também aconteceu uma vez comigo, quando a gente estava procurando a casa, a gente saiu de uma townhouse, a gente estava procurando a casa para comprar, demos a oferta, fizemos a oferta, ele aceitou e tudo, depois ele retirou. Ele voltou de ideia, ele não queria mais. E aí? Aí a gente perdeu a casa, tipo assim, ele não ia sair mais. Poxa, dá uma frustraçãozinha. Ele tinha não? que achar uma outra casa? Não, ele simplesmente desistiu. Ele falou assim, vou tirar minha casa do market, não vou mais vender. Ele não quis mais vender. Isso foi anos atrás. 30 anos, não, 20 e poucos anos. Isso acontece, Mary? Olha, assim, por lei, o contrato, o buyer, ele perde o depósito se ele desistir. Então, quando o comprador dá a oferta, ele dá um depósito. Esse depósito é para garantir que o seller não está perdendo o tempo dele tirando a casa do mercado e esperando o financiamento do comprador, certo? Então, se o comprador desiste, ele fala assim, não quero mais, ele perde o depósito. Se o financiamento não for aprovado, ele pega o depósito de volta. Mas se ele simplesmente falar assim, não quero e desistir, ele perde o depósito, porque o seller ficou perdendo tempo ali, né? Porém, o seller não tem direito de desistir. Ele tem que vender a casa. 20 anos atrás. Uma vez, eu não sei como que era 20 anos atrás. Ou não sei, talvez o advogado não quis, né, correr atrás, né? Não sei a situação específica. Mas eu posso te dizer que hoje em dia o contrato de compra e venda, o vendedor, quem está vendendo a casa, ele tem a obrigação de vender. Ele fez o compromisso de vender, ele tem que vender. Se ele falar, eu não vou vender, o buyer pode dar um sul nele para obrigar ele a vender. Uau. Porque tá colocando expectativa nos outros. Sim, olha, nossa, a gente andou tanto. Eu grávida, eu tava já sonhou com o quartinho, com as coisas. Eu grávida, andando igual um patinho lá, foi indo pra lá e pra cá. E depois o cara aqui falou... Em Drake mesmo? Foi. Chama Sue for Specific Performance. Ele tem que vender, ele fez o compromisso de vender. E o que você gosta mais de fazer? Você gosta de vender a casa? Não sei se você vai entender. Deixa eu do ver vendedor ou do comprador? Isso. Que te deixa mais animada, né? O que te deixa mais animada. Assim, eu gosto muito de vender a casa, de pôr a casa no mercado, porque eu gosto de fazer o marketing, staging, de preparar, de fazer as fotos. Eu gosto de, tipo assim, ver quanto a mais que eu consigo de pegar para o cliente, de pôr a mais de dinheiro no bolso dele, de negociar. Mas eu vou te falar assim, que não tem nada mais gratificante no sentido de emoções do que entregar a chave para aquele first time buyer que demorou para preparar ali 2 anos, sabe? Não tem, gente, não tem. Emoção, aquilo ali né? assim, é inexplicável. Uau. É inexplicável. E os seus olhos brilham, né? Ai, gente, Você não tem uma história. Já vamos pegar sua emoção aqui. Você não tem uma história assim que te marcou? Gente, eu tenho várias. Tenho várias. Assim, tem um. Eu mostro pra vocês ali no meu celular. Tinha um menino que ele me mandou uma mensagem bem assim. Mary, quantos anos que tem que ter
para comprar uma casa? Eu falei, tem que ter pelo menos 18. Ele falou assim, porque eu sou muito novo. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 18. Nossa. E aí ele veio, na época, ele veio no escritório. E com 18 anos, ele tava com o crédito todo estourado. Estourado, assim, na casa dos 400. Uau. Uau. Ele tinha vindo do Brasil, ele não tinha família aqui, sabe? Ele trabalhava numa empresa aí. E aí, eu e a loan officer, a gente pegou ele. Esse menino, a gente viu ele de 6 em 6 meses por 3 anos. Ok. Por 3 anos. A gente ajudou ele a arrumar o crédito. Nesse meio período, ele montou a própria companhia. Né? Ele fez os taxas direitinho, ele juntou o dinheiro dele e ele comprou uma casa de 2 famílias, uma gracinha. Uau, Com que 21 anos, ele pegou a chave da casa dele. Que máximo. Tipo assim, aquele ali foi parecendo assim, sabe aquele orgulho de Seu mãe, filho, né? assim? Nossa, Seu gente, filho. foi muito legal. E que Nunca legal que vai ele teve esquecer. esse start, né? Tipo, com 18 anos, não. Ele viu, não, eu preciso me arrumar aqui. E foi, Uau. vocês fizeram Foi. esse trabalho de junto com ele. Sim. Um outro casal também foi assim, um casal com apenas, eu acho que 5 anos só de América, com IT number, compraram assim a casa dos sonhos, a casa dos sonhos deles. É muito pouco tempo de Estados Unidos muito para comprar a casa assim que eles realmente queriam, com IT number, com uma entrada tão alta, sabe? E foi assim uma procura muito rápida, porque acho que foi a primeira oferta que a gente colocou, já deu, sabe? Uau. Assim. E inclusive essa semana eu vou lá visitar eles, porque eles terminaram a reforma, vou lá jantar na casa deles. vai ser muito que legal. bacana. Vai ter fotinha no São Instagram? muito queridos, são queridíssimos. Eu Legal. amo aquela família, assim, muito, Pô, muito eles legal. têm que ensinar, né? Pô, como é que eles conseguiram isso? Eles são Gente, organizados, é foco. É foco mesmo, né? É foco, é a pessoa saber. Tudo na assim, vida, né? Tudo, Foco, né? focar. É. Saber o que quer, traçar o objetivo e, correr atrás. Correr atrás. E o seu marido trabalha junto com você? Ele trabalha comigo. Vocês dois trabalham no mesmo time? Sim, ele trabalha comigo e ele também trabalha não posso falar o nome da companhia. Ele trabalha com venda de painéis solar também. Que também é legal isso. A Regiane tem na casa dela, né? Eu tenho. Você acha, falando nisso, você acha importante a casa ter hoje? Ajuda bastante? E depende da casa, não é toda casa que qualifica, né? Porque depende da posição lá, Do das sol, árvores, do das sol árvores, e tal. Se tem muitas árvores, né? Não vale a Mas pena. dependendo se valer a pena, sim, é uma coisa legal de colocar. Ô, Mary, explica um pouco, assim, falando de low, né? Das casas serem muito antigas. Essa questão do negócio do chumbo. Como que resolve isso? Como que é feito, né? Porque eu ouço muito isso. Eu lembro, eu queria fazer, quando eu queria montar a daycare, e falaram, olha, se a casa tiver chumbo, não vai aprovar. Se a casa for muito antiga. Acho que a casa que eu moro é um pouco antiga. Mas como que funciona isso, né? Eu vou comprar uma casa, isso abate no valor, não abate no valor, não tem nada a ver? Não afeta muito o valor. Assim, o fato é que a gente mora numa região que as casas são antigas. É verdade. Isso aí 100 não anos, tem. 100 plus, né? Não tem que a gente fazer. E então isso aí não vai afetar muito, né? Casas que são construídas de 1978 para trás tem realmente uma grande possibilidade de ter o chumbo, né? Para crianças que têm idade de 6 anos para baixo. O motivo é porque essas crianças de 6 anos para baixo, elas tendem de colocar coisas na boca, né? Então, se elas ingerir aquilo, vai fazer mal para a saúde, né? Então, por isso que quando vai ao pediatra, eles testam, fazem exame de sangue para ter certeza que o nível, né, de lead, que é o chumbo, não está alto. E, infelizmente, é uma coisa que a gente lida aqui. Se a pessoa comprou uma casa, que é uma casa antiga, que ela sabe que tem a possibilidade de ter o chumbo, o ideal, o que é certo de fazer realmente é reformar a casa e tirar, né? Tem as companhias... Isso vai nesse chumbo vai na pintura. Isso, é uma tinta. É na tinta. Na tinta. É na tinta. E normalmente se encontra nos portais, assim, em volta das portas, das janelas, entendi. no rodapé, talvez no deck, essas coisas assim. Então tem as companhias que você contrata, que pode vir e tirar tudo.
é o certo, é a maneira correta de se fazer, é assim, né? E aí você vai ganhar um certificado falando que a sua casa está deletted, né? Se vamos supor que alguém foi lá e fez uma reforma, não fez através de uma companhia, que não é a maneira correta de ser feito, mas vamos supor que foi assim que foi feito, né? E depois eles fizeram o teste e aí eles emitem um certificado, aí não vai ser o certificado de LED, vai ser um certificado de LED compliance, que vai falar que não tem LED, que tá compliant, né? Não foi deletted, mas ele está compliant. Então, o ideal, o certo, é a pessoa fazer, né? Todo mundo faz? Não. Né? É um problema gigante que o Estado tem. Tanto é que muitas das cidades têm o incentivo, né? Se você procurar a prefeitura, tem reembolso que eles podem dar, tem dinheiro que eles podem dar. Não é tanta coisa assim, não, é um pouco dinheiro, mas tem alguma coisa ali que você pode procurar saber e ter alguma coisa que pode ajudar a fazer isso. E aqui em Low, então, por ser histórico, a maioria dos prédios, casas, né? Todas vão ter. Que para o adulto não é prejudicial, mas para a criança é. Até Tem várias casas que tem, igual recentemente, 2 meses... A minha eu acho que tem. Pode ser que tenha. 2 meses atrás... Eu acho que tem. Aquela casa, acho que é chumbada. Eu acho tão bonitinho. E quando eu cheguei, porque eu gosto de coisa... Eu gosto de contemporânea. Não, contemporânea é o que é novo. Eu gosto de coisas antigas, vintage. Eu gosto. Vintage. Eu gosto de cidades históricas. Eu gosto de, por exemplo, bibliotecas. Eu gosto de ir naquelas bibliotecas antigas. Eu amo aquele cheirinho de velho. Meu eu gosto. Deus. E daí, quando eu cheguei na casa, a coisa que eu achei mais linda é Eu sou minimalista. Como fala o espelho da Cinderela? Não, o espelho de luz. A gente chama de espelho, né? Penteadeira? Não. O quê? Aquele negocinho branco ali do interruptor da luz. Ah, sim. Aquele que fica em volta do interruptor de luz. Então, O light switch, né? Aquilo ali, lá de casa, tem, acho que é porcelana. E tem um desenho, assim, de flor. É bem antigo. É bem antigo, mas eu achei tão lindo aquilo. E lá na porta, eu falei, nossa, agora eu já tô enjoada, porque eu quero mudar a cor. E aí eles não querem mudar a cor. Eu queria deixar eu queria, né, mesclar o antigo com o moderno, né? Keila, depois dos bastidores, você conversa com ela pra você sair do seu aluguel. E comprar uma casa. Entendeu? Mas você Keila? diz, Dos bastidores, pelo amor de tem Deus. pessoas que gostam, tipo, que procuram casas, assim, tipo, mais rústicas ou mais antigas. Tem essa procura, não tem? Tem. Mas é engraçado, assim, que hoje a gente tá num ambiente de tão baixo inventory, assim, tá tão baixas opções de casa que as pessoas não, às vezes nem tem como você procurar para uma coisa específica, muito, né? não tem como porque escolher. É o que tem. É o que tem. Às vezes você vai procurar, tem 10 casas no mercado. Eu recebo tanta text message. Alfredo, você está na hora de você vender a sua casa. Você está querendo vender sua casa. Eu não sei nem quem é Alfredo, na verdade, né? Porque não sou eu nem meu marido, né? Mas olha, sempre parece... Tem gente que bate na porta... Tem gente que, tipo assim, gente, que agressividade. Tá terrível. Tem gente, tem corretor que eles escrevem cartas, tipo assim, para certos vizinhanças. Né? Escreve carta falando, eu tenho um cliente fulano e fulano de tal que quer morar aqui nessa rua e você não quer vender a sua casa. Meu Deus, você não quer vender e a pessoa tá lá. Eu tinha uma cliente, né, que eu sou esteticista. Eu tinha uma cliente que ela vinha, ela falou assim, ela era realtor, ela assim, gente, você não quer vender sua casa? Você vou morar onde? Na sua? Vou morar na sua casa? No seu basement? Tipo assim, mas Mary, ela ficava toda vez que ela ia, ela me perguntava. Mary, por que você acha que acontece isso? Por quê? Porque tá faltando casa para vender? Porque as pessoas não querem vender casas? A construção não acompanhou, né? São vários fatores. A construção não acompanhou. Muita gente a necessidade para o estado de Massachusetts. Muita gente vindo para cá. A gente tem muito mais compradores do que a gente querendo vender. Então, a demanda por housing é muito maior, né? A gente tem os millennials, né? Que agora estão chegando na idade de comprar casa. Sim. Que é uma geração gigante que chegou aqui agora no tem mercado. Tem muito dinheiro também, porque trabalha tudo online, né? Tá todo mundo querendo comprar casa e não tem casa suficiente para todo mundo, né? Eu estava conversando ontem,
Foi ontem. Ontem eu fui mostrar um imóvel comercial. E aí eu estava com meu cliente e um arquiteto, builder, que ele foi olhar lá para ver o potencial do que dava para fazer naquele imóvel para converter, sabe? Tipo assim, banco, corte, esses imóveis assim para converter para apartamentos, né? Já viu esses tipos de Sim. prédios que eles convertem para apartamentos? E aí ele falando da crise de housing que está no estado. Sim. E ele estava contando de um outro imóvel que ele está convertendo, que ele conseguiu $800 mil de grant money do governo Uau. para ajudar ele a construir, porque o estado está com medo do housing crisis, que não tem casa para todo mundo. Tipo, passa aí alguns anos para frente, vai ter um problema muito grande de housing, né? Então, por isso que os preços não estão abaixando, porque realmente a demanda é muito maior do que o que tem aí para vender. Outro agravante também é os juros baixos. Então, assim, quem comprou com juro baixo da pandemia, que aquele juro a gente nunca mais vai ver, foi Um boom, né? um boom ali na pandemia. Quem pegou aquele juro, ele vai pensar 10 vezes antes de vender a casa dele. Quem vai querer abrir mão de um juros de 2, 3%? A minha vizinha de frente morreu. Ela era uma senhorinha. Um ranch pequeno, de 3 quartos, mas é pequeno. Ela vem. Aí, quando ela morreu, ela deixou em trust para os sobrinhos dela. Do $370 mil, mas o juro estava lá embaixo, né? Então, 370 mil, um ranch pequenininho, mas os juros baixos. Um casal comprou e agora eles estão ali. Eles não vão mudar nem tão cedo. Aquela casa ali, eles vão crescer, vão ter filhos. E- 3 quartos. E você então, não vê perspectiva de crescimento, tipo de... Mas vai crescer para onde? Só se fizer mais skyscraper, né? Só se fizer prédios. começar a fazer Porque prédio, a gente prédio, vê aqui prédio. também, Mary, muitos prédios abandonados. E é isso que tem muita gente comprando esses lugares, Estão assim, reformando. É. Mas Não também é uma tem- esperança aí? Os mills, né? Sim, mas também tem questão de estacionamento, porque você não pode ir pegando esses prédios e fazendo stand de apartamento, sem ter lugar de estacionar. Então, assim, é muita coisa Essa fábrica envolvida. zona aí, que tem uma boa parte que ela tá inativa, certo? Tem Você vários não vê lugares, projeto ali, tem lá tem vários, projetos? Tem vários lugares que eles estão fazendo, né? Tem projetos que eles já estão fazendo, mas tem também questão de estacionamento e assim... Que é um problema aqui, né? E tem também a questão dos builders, de quem está fazendo. Eles também têm que ver dinheiro, né? Eles não vão sair construindo tudo quanto aço se eles não for Exatamente. interessante financeiramente para eles, né? Ah. Né? Então, assim, realmente o mercado está aquecido e vai ficar aquecido por um bom tempo e não tem muita perspectiva de os preços estarem abaixando. Inclusive, é uma coisa que eu estava falando com outro cliente esse final de semana. Quem está aqui tem muito tempo e conhece a história, então, assim, por exemplo, o meu cliente que é millennial, por exemplo, um cliente que tem 20 e poucos anos, está entrando para o mercado agora para comprar casa, que não conhece a história, e ele vai comprar a casa, ele dá o que tem que dar para comprar a casa, se ele tiver que dar 30 mil, 50 mil a mais, ele compra de boa, a prestação coube no bolso, ele consegue pagar, ele está aprovado, ele vai, né? Mas a pessoa que está aqui já há um tempo, ele fica assustado com os preços, né? Porque ele olha o histórico e fala assim, gente, subiu muito, tá muito alto, que é aonde que vai isso, parar? né? Vai acontecer 2008 tudo de novo, né? E eu falo para todo mundo, falo assim, gente, você tem que desapegar do preço da casa. Se apega à prestação. Porque o que você vai pagar mensal não é o preço da casa, você vai pagar mensal a prestação. Você vai comprar a casa, você vai vender ela daqui 2 anos? Não. Você vai fazer um investimento a longo prazo. Você vai ficar com esse imóvel 5, 10 anos, né? Você precisa sair do aluguel. Você vai ficar pagando aluguel para sempre, né? Você vai ficar esperando o preço abaixar? Você não pode ficar correndo atrás do mercado, chasing the market, que é a expressão que a gente usa, né? Então, desapega do preço, se apega ao monthly payment, prestação mensal. Cabe no bolso? Tá no seu orçamento? Você consegue pagar? Vão sair do aluguel. Tá pesado? Tá no não seu dá para orçamento, pagar? da case. Eu tenho uma pergunta. Tipo assim, e pessoas que compraram a casa, compraram um townhouse, por exemplo, né? E elas, tipo assim, se decepcionaram. Tipo assim, não era aquilo que eu estava esperando. Porque ou eles overpromise, né? Prometeram demais e não cumpriram o que prometeu. Então, não tem condomínio, não tem trash pickup,
não tem um monte de coisa ainda que era para ter sido feito, não tem nem um endereço na prefeitura, vamos supor, né? Aí aquela pessoa fala assim, nossa, tem menos de 2 anos, eu quero vender minha casa. Você sugere que essa pessoa venda a casa dela ou não? Tipo assim, não tem 2 anos ainda que a pessoa comprou. Porque você perde muito dinheiro fazendo isso, certo? Hoje, nós estamos num mercado que o mercado apreciou, valorizou, a um ponto que você consegue vender e não ter prejuízo. Ok. Mesmo só tendo 2 anos. Por exemplo, 10 anos atrás, não. 2 anos não era tempo suficiente. Normalmente, o normal de valorizar é 5% ao ano. Então, por exemplo, se você vai pagar uma porcentagem para a imobiliária vender o seu imóvel, você tem gasto com advogado, com banco, com etc e tal, então 2 anos, 10%, você mal tá break-even ali, né? Você tá quase tendo um prejuízo ali se você vender o imóvel. Mas como nos últimos anos os imóveis têm aumentado de valor muito mais do que 5% ao ano, hoje você ainda consegue vender em 2 anos e ainda ter um bom lucro. É possível. Ok. Olha, a gente já tá terminando aqui quase o nosso tempo. Já? Então, passa rápido, né? A gente nem passa bem rapidinho. Mas deixa eu te falar, então. Então, há esperança, né? Para quem quer comprar casa, né? As pessoas... E muitas pessoas querem comprar casa. A gente vai deixar também o nome dela, que a gente não pode falar mais aqui, né? Que a gente foi chamar a atenção. Então, o nome dela vai aparecer no nosso canal, né? A gente vai botar o nome dela. Se vocês quiserem, tivessem interesse de procurar a Mary, né? Sim, vai deixar. Porque tem muita gente que fala, o meu sonho é comprar casa, eu quero comprar casa. Mas aí, dentre todas as coisas que a gente falou aqui, muitas pessoas, principalmente quem não tem documento, ou quem não tem o social, fica, eu acho que esse sonho tá distante pra mim, é melhor ficar... E ouve muitas pessoas, não, fica no aluguel, a gente ouve isso, não, pra que você vai mexer com casa? Pra quê, né? Eu tinha um casal, um amigo, eu falei, cara, compra casa, vocês têm bala na agulha aí, tem coisa, compra casa, eu incentivando eles, vai lá, agora é a hora de comprar, a família tá grande, tarará, e tal, e foi atrás, depois, não, melhor não, mexer com isso não. Eu falei, que mexer o quê, minha? Vai comprar sua casa. Dá tempo de eu contar uma história rapidinho aqui? Claro! Gente, eu adoro a história desse casal também, né? Eles chegaram pra mim de indicação e foi assim, com muita insistência da pessoa que indicou, falou assim, vai lá conversar com a Mary e tal, vocês tinham que comprar o primeiro imóvel, não sei o quê. Aí eles chegaram no escritório, literalmente sentaram assim, ó. Body language. Body language fechadão, já tô vendo, hein? E aí o não eu já tenho. Ela virou e falou assim, a gente só veio aqui porque a fulana indicou e eu não tô fazendo compromisso nenhum. Assim. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente só vai conversar. E aí a gente teve essa conversa, igual a gente tava, igual eu falei pra vocês que a gente faz, né? E aí, né, no final, eles foram assim, se abrindo e eles viram que o negócio não era assim, eu não tava lá pra vender nada pra eles, que eu queria realmente ver o que eu podia fazer pra ajudar. E aí, long story short, né, de lá pra cá, eles já compraram 4 imóveis. Uau! Já investiram bastante. Sem compromisso nenhum, hein? Estou aqui sem compromisso. Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Ó, vamos lá em casa. Já, sem compromisso nenhum. Já estão no caminho, preparando aí, já fazendo a aposentadoria, né? Investindo nos imóveis, já tem a casa que eles moram. E assim, é isso. Que bom, e é isso, gente. Então, é isso aí, abrem uma mente. Se vocês querem comprar casa, vai lá, põe um sonho, foca, planeja. Keila não tem dinheiro, Keila não tem, não sei o que. Vai, procura a Mary, vai lá, o Instagram dela vai estar aí, vocês vão lá e procura a Mary. Eu queria que você deixasse, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar uma mensagem final, que você gostaria de falar para as pessoas, uma coisa sua mesmo, de incentivar com relação ao sonho de ter uma casa, que você diria aí para o nosso público? Gente, eu quero falar para você que você consegue. Você consegue. Tudo que você colocar a sua mente, você traçar o seu objetivo e você correr atrás, você consegue. E eu vou te falar que não tem nada melhor do que você ter o seu cantinho que é seu. O dia que você morar na sua casa própria, você nunca mais vai querer morar de aluguel.
É verdade. Cadê as palmas aí? Não tem não. Calma. E outra coisa, quando você começar a olhar os stories da Mary, é um caminho sem volta, porque você fica lá babando, eu quero esse cantinho, eu quero ver isso aqui. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer você mais uma vez. Obrigada por você compartilhar aqui da sua experiência. Talvez a gente chame você mais outras vezes para tirar outras dúvidas, né? Principalmente a minha, que eu acredito que seja de muitas pessoas. Então, as nossas portas estão abertas para você a hora que você quiser retornar. Obrigado pelo convite. Eu foi sei um que você... Adoramos. Nós gostamos Amei muito. estar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Foi um Então, prazer. É isso aí, gente. Quer falar alguma coisa, gente? Não? Então, Fiz todas as perguntas. Então é isso, gente. Se você tem o seu sonho de comprar a sua casinha, foca que dá certo. Beijos, até o próximo. Tchau.